100 famílias podem ir morar na rua. Vocês acham que isso é justo? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um corte do Galo de Luta e do Chavoso lá no Podpah. Gente, esse podcast foi incrível. O Galo e o Chavoso foram gigantes, mas a parte que mais me tocou e que me fez querer trazer esse vídeo aqui pra gente reagir foi a fala das lideranças indígenas lá do Jaraguá, e me emocionou muito ver um dos maiores podcasts do Brasil dando voz a essas pessoas que são constantemente silenciadas. Então, eu trouxe aqui esse corte pra gente reagir e debater um pouquinho em cima da fala da galera. Então, senta que lá vem a história. Mas antes, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá? E aí, Chay? Falei com a gente. Tudo bem? De onde você é? Eu sou de Rondônia, terra indígena 7 de setembro, Paiterê-Igará, do povo Paité-Suruí. O que depois que você falou de onde que você era, esses aí é o nome dos povos que você... Paité-Suruí é o nome do meu povo. Ah, né? Paité-Suruí. E depois você falou mais alguma coisa. Paiterê-Igará é o nome do meu território, como a gente chama, né? Paité-Suruí, Paité-Igará. Paiterê-Igará. Paiterê-Igará. Floresta Paité. E quando foi a primeira vez que você conheceu esse cara aí? O Galo Ah. Onde que foi dentro Foi na manifestação da queimada, né? Nós tava tomando enquadro esses dias juntos aí. Tomou enquadro? Mas tava o quê? Que você tá de arrumando? moto? O que você tava fazendo? Normal, né? Normal na vida do periférico. Não, é importante falar disso, que a Por gente favor. aproveita e chama mais uma pessoa aqui, né? Que a gente tomou um enquadro quando a gente foi colar uns lambe, né? De uma situação que está acontecendo aqui em Cajamada, a ocupação dos Queixada, né? Que estão para ser despejados, né? Jogados com criança, sem famílias. Então vocês estavam informando que isso estava acontecendo com os lambi-lambi e foram parados pela polícia. E ainda querem falar de liberdade de expressão, né, gente? Chega a ser piada. Eles estavam colando lambi-lambi na rua pública, o poste, você pode colar o que você quiser. E aí levar em quadro, porque tá colando lambi-lambi, é inacreditável. A gente foi parado pela polícia, né? Enquadrado, cheio com uma mulher grávida, uma menor de idade, né? E ouvindo vários absurdos mesmo, né? Racistas, contra a ocupação, contra a comunidade, né? Que vive ali, que tá mais de 7 anos, né? Acho que a Vance pode falar melhor também, né? Cadê? Ali. Pode vir, por favor. Tá 7 anos nessa luta? Mais de 7 anos nessa luta, e a dona, né? Do lugar não tem o título, né? Mas ainda assim a justiça, que é racista também, né? Insiste em querer expulsar a comunidade, né, Vanessa? O que tá acontecendo lá em Cajamar, por favor, se puder falar pra gente? Isso, primeiro, obrigado, né, por esse espaço. Espaço todo seu. A ocupação dos Queixadas é uma ocupação que tem cerca de 100 famílias, tá na cidade de Cajamar, região metropolitana aqui de São Paulo. Estamos lá, vai fazer 6 anos, agora dia 12 de julho, e estamos com ordem de despejo. Né, a gente está em pleno inverno, vocês estavam falando da campanha, né, do agasalho, onde está muito frio, a gente está vendo casos de pessoas morrendo, né, por aí em vários lugares de São Paulo, e o prefeito quer despejar as famílias porque simplesmente disse que não tem interesse algum em regularizar ou desapropriar a área. E pra onde vai essas famílias, no caso? Falou que só vai ceder caminhão para as famílias poderem tirar suas coisas e cada um se vira. Sem nenhuma alternativa. E tem famílias que estão morando lá há quanto tempo? Desde quando? 6 anos. Vai fazer 6 anos agora, dia 12. Entrou todo mundo junto. Um conjunto de famílias entrou nesse E território. o que pode ser feito Isso. pra gente ajudar a contribuir pra isso não ser feito? Então, a gente conseguiu, através do governo do estado de São Paulo, que olha que chega a ser até uma piada, né? O governo do estado de São Paulo, esse governo que a gente conhece, disse que tem interesse em fazer um estudo para regularizar a área. Né? Já que é uma área que a pessoa que se diz proprietária, ela não tem o documento de posse. Ela tá pedindo uso capião também na justiça. Uso capião. 100 famílias moram lá há 6 anos. Se isso não é uso capião, não sei o que é, né? Proprietária, ela não tem o documento de posse. Ela tá pedindo uso capião também na justiça da área.
Então, o governo do estado, através do programa Cidade Legal, disse que tem interesse em fazer a regularização da ocupação. E a prefeitura precisa assinar um ofício para poder autorizar as famílias a entrarem nesse programa do Cidade Legal. E a prefeitura disse que não vai assinar. Então, a gente está vindo numa batalha muito grande. Então, fazendo essa pressão, né, para o prefeito Cauã assinar esse documento que permita que as famílias possam entrar nesse programa de regularização e que a gente permaneça lá, né? Que é um território que a gente construiu. A gente que abriu rua, construiu umas casas. Lá nós temos uma biblioteca chamada Yara Gabriele. Temos uma horta, Bisa Cecília. Muitas temos famílias. uma brinquedoteca. Muitas crianças. Muitas. Nasceram várias crianças agora nesses 6 anos lá em Cajamar. Tipo, lá na Ocupação dos Queixadas. Então, a gente tem desde bebês até idosos de 87, 88 anos lá. Pra galera que tá escutando entender mais, assim, é tipo, resumidamente, vocês vão sair de lá e não tem pra onde ir. Pra Não. onde ir. Não. E a grande maioria das famílias, lá é uma ocupação que a maior parte é de mulheres, mães solos, negras. A grande maioria vai acabar indo pra rua, assim. A gente viu que o aumento de pessoas em situação de rua no Sim. estado de São Paulo, Aumentou. né, 100 e poucos, 40% aí de aumento, né, nesses últimos tempos, por conta de despejo. Por conta de despejo, por conta de especulação imobiliária, que tem que ter prédio vazio para o aluguel daquela área ficar mais caro. E não tá nem aí para essas pessoas, gente. Vocês acham que as pessoas ocupam os lugares porque elas querem ou porque elas não têm opção a não ser morar na rua? Você prefere o quê? Morar na rua ou morar debaixo de um teto, por mais que ele seja precarizado? Então, assim, ninguém ocupa porque quer, ocupa porque tem necessidade, ocupa porque o capitalismo é tão filho da puta que não tem como dar moradia pra todo mundo, porque aí já é demais, né? Gente, é o mínimo que as pessoas precisam pra viver, uma casa pra morar. O território tava vazio, nem a pessoa que seria a tal dona tem o documento de posse, tá pedindo uso capião. É uma terra que tava lá parada. Qual é o problema? Tem pessoas, 100 famílias, mulheres, crianças, idosos, morando lá, construíram uma vida naquele lugar. A única coisa que precisa ser feita é o prefeito assinar um documento que não vai fazer a menor diferença na vida dele. A menor diferença na vida dele. Em contrapartida, 100 famílias podem ir morar na rua. Vocês acham que isso é justo? Se você acha que isso é justo, sinto muito, mas você está morto por dentro. E é o que vai acontecer com a grande maioria das famílias, né? Não tem pra onde ir. Qual que é o prazo? O juiz tá pra dar a decisão, a data, né? A decisão de despejo já tem. Vai dar a data agora na próxima semana, provavelmente. A gente tá nos E pode ser últimos daqui dias. pra amanhã, por exemplo, assim. Não é, Pode não é ser com prazo pra se 15 preparar. dias no máximo, se der. E a gente vê que isso é uma coisa frequente em territórios marginalizados. Pegando o paralelo aqui do Rio, da aldeia Maracanã, que é um território indígena que abriga mais de 14 etnias indígenas, que é um território de resistência, de preservação ambiental no meio da cidade, que está ali do lado do estádio do Maracanã, está sofrendo ordem de despejo há anos. Sabe para quê? Para construir um shopping. Para construir um shopping. É isso que o capitalismo quer. Destruir, acabar com o povo periférico, acabar com os indígenas, acabar com a população preta, parda, pobre. O capitalismo só vê o lucro. E ele sempre vai botar isso acima da vida de qualquer pessoa. E é por isso que a gente tem que lutar e se organizar enquanto classe, porque uma pessoa não faz nada sozinha, mas um montão, meu amor, olha onde a gente vai, tá? E a gente vai. E a gente pode mudar isso aqui tudo, se a gente se organizar. Meu Deus, Galo, cara. Chavoso, eu não sei o que pode ser feito, o que a gente pode fazer, ajudar, além de reverberar isso aqui pro Brasil inteiro, mas porque eu fico... São 100 famílias, né? É, tá ligado? Se eu, tentando entender, fico de mão atada, eu fico imaginando quem tá lá, tá ligado? O que vocês acham que é a alternativa pra poder acontecer alguma coisa, pra ter a assinatura da prefeitura? Pô, por favor, gente, o que tá acontecendo? Que loucura é essa, sabe? Eu acho que eu fico muito de cara. Eu sei que tem interesses pra todos os lados, quando a gente vem pras camadas 2, 3, 4 pra trás, tem interesse pra todos os lados, mas pra mim a falta de humanidade não se paga, sabe? Tipo, essa falta de humanidade, tipo assim, foda-se, vai sair daqui e vai pra Se vira. lugar nenhum, se fodam.
É praticamente um se basicamente foda um isso. gigante. Pra gente ver como o governo do estado nada mais é do que um grande balcão para os negócios da burguesia e não está nem aí para a população e sua qualidade de vida, né? E eu fico até um pouco desesperado, porque eu não sei o que pode ser feito, sabe? Então eu imagino vocês. Então aqui, o que eu tô podendo fazer é esse espaço de microfone aberto pra você falar, o que você quiser falar. Quem estiver ouvindo, assistindo, quiser ajudar, que contribuir de ajude a gente alguma a pressionar forma, o né? Cauã. Ontem, as famílias ocupou a sede do PSD aqui, nacional, em São Paulo. E a gente ficou cerca de 50 minutos lá, porque a gente queria falar com a cúpula do PSD, já que o prefeito é do PSD, para que, de repente, eles intervissem, né, junto com a prefeitura e tudo mais. Mas o que rolou foi eles ter mandado um efetivo da polícia militar, como se o ato estivesse sendo na Paulista, um efetivo, assim, de mais de 50 viaturas, Totalmente necessário, né, gente? Só que não. Isso. ou bem mais, Pra falar com famílias, né? pra expulsar a gente, né? Eles nem falaram. Só chegaram, fizeram um cordão e mandaram a gente se retirar do hall de entrada lá da sede do PSD. De uma forma bem violenta e escrota, assim. Então, tamo nessa, né? O que a gente precisa é de bastante solidariedade, apoio, que todo mundo marque o Divulgação. Cauã Berto pra que ele faça o mínimo, né? Porque ele é o prefeito da cidade. O Não mínimo tem que ele tem um que fazer plano é de B? Não. Esse é o único plano. Não ter o plano B é horripilante. Que isso, cara? Ué, Não, é uma coisa desesperadora, assim. e a população marginalizada tem plano B, Mítico? Qual é o nosso plano B? A gente só tem um plano, que é o plano A, trabalhar para viver. Se a gente não trabalhar, é rua, é morte, é sem comida. A gente que não tem a herança que importa, que é o nome da família riquinha, que é a herança de pai, mãe, avô, avó, senhor de escravo, né? É difícil a gente viver, a gente não tem plano B, não. Nosso plano é trabalhar e se a gente der sorte de vencer na vida um dia, que isso acontece com 0,0000001%, só para provar que existe, né? Só para o capitalismo falar, olha, aquele ali conseguiu vencer na vida, você consegue também, né? Só para manter viva a lenda da meritocracia, né? Porque não tem. A gente não tem plano B. A gente deveria ter condições mínimas de viver e não precisaria ter plano A, B, C, D. A gente ia poder ser o que a gente quisesse nessa porra dessa vida, né? Mas, infelizmente, o capitalismo, tão bonzinho como algumas pessoas falam, né? Se a gente não trabalha, a gente não come, a gente não mora, a gente não faz porra nenhuma. Então, não tem plano B. A gente vê as crianças, inclusive as crianças fizeram várias cartinhas essa semana para entregar pro Cauã. A Manu, né, que tá aqui, que também escreveu uma das cartinhas para que chegue nele, para ver se sensibiliza. Tem como ler né? essa carta aí? Tem. Claro, Cadê? aí vocês... Não, vamos ler, mas aproveitar, estamos falando disso. Agora, enquanto ela chega para ler, eu acho que tem que deixar uma coisa muito clara. Se a mulher que alega que é dona do espaço não tem título, a prefeitura ela não pode agir em nome de quem não tem título. Sim. Então, isso tem que ser esclarecido para a sociedade, né? Porque, vou fazer o despejo porque essa terra aqui pertence à pessoa tal. Ok, ela apresentou o documento, ela tem título? Ela não tem título. Então, você não pode despejar. E é isso que a comunidade tem que entender, porque às vezes a prefeitura não faz a menor questão de dizer isso. De cumprir a própria lei. De cumprir a própria lei. Então tem que exigir que cumpra a lei. Então Sim. não pode tirar, não tem título, mano. Mas a pessoa tá alegando que não tem título, mas tem o quê pra provar, pra tirar? Se elas estão, se o pessoal do Queixada está há 6 anos lá, né? E tu tem a lei do uso capião. Se a mulher está alegando uso capião, mas ela não tem título, ela não estava presente os 6 anos lá, então ela não tem legalidade. Uhum. Então a sociedade, isso tem que ser dito para a sociedade, para que a sociedade entenda e possa se juntar aos queixada e fazer que nem é no meio do mato, meu amigo. Lá no meio do mato as queixadas mordem. Então, os queixada tem que morder mesmo, não é deixar barato, não. É isso aí. Eu concordo com você. Pô, é de importante pra nós, sério. Manu, você quer Manu? Isso. Você que escreveu a carta? Sim. Quer ler pra gente? Tô um pouco nervosa. Fique Não, em mas paz. relaxa, Se você respira. precisar tomar água, tem água aqui na sua frente. Se precisar voltar, pode voltar. É. Não tem pressa, não tem hora marcada com ninguém. Respira, sem pressão. Vambora.
Bom, eu não queria estar aqui falando essas palavras. Eu queria estar na escola, estudando ou me divertindo, como qualquer adolescente. Mas a nossa situação é muito difícil. Meu nome é Manuela, tenho 16 anos e moro há 6 anos na comunidade dos Queixada. Foi lá onde eu cresci, que fiz amizade, que construí a minha vida. Eu amo aquela terra, vi crianças nascer, brincarem nas ruas que a gente mesmo construiu. Ali é o nosso lar. E agora, de um dia para o outro, tudo isso está ameaçado. O prefeito pode colocar a gente na rua a qualquer momento. Um monte de criança e um monte de família, sem saber para onde ir. A gente não tem dinheiro para pagar aluguel, nem não tem para onde correr. Tudo que a gente quer é que o prefeito Cauã assine o documento que garante a nossa entrada no programa do governo. Só isso. Ontem fomos até a sede nacional do PSD, o partido do prefeito, buscar ajuda, mas ninguém quis nos ouvir. Fomos recebidos por um monte de polícia e saímos de lá expulso, como se a gente não tivesse valor. É difícil, porque, né, Manu tem 16 anos, né, desde criança lá, mano, é muito difícil isso, porque é muito tocante, assim, sabe? Tipo, a gente Por favor, seu prefeito. fica assim, com uma interrogação no meio da testa, assim, porque a gente não entende, sabe? Tipo, é simplesmente, não é entendível, sabe? Tipo, é o que a Neidinha, né? Tô certo. A Neidinha falou, pô. Tipo, as pessoas brigam por algo, querem tirar eles de lá e nem justificam o porquê. Só sai daí e Só sai. foda-se, sabe? Mano, você tem Igão, o nome disso é capitalismo. E quando eu ouvi essa situação, como não relacionar, gente? Qual é a diferença dos Queixadas para Canudos? Nenhuma. Era uma comunidade que se autogeria, que estava bem vivendo, construiu suas ruas, construiu suas bibliotecas, construiu seu povo. E que veio o Estado e falou, não vai ser assim não. Não quero, porque eu não quero, sabe? E vai continuar sendo assim enquanto a história da sociedade for a luta de classes. E sabe como é que a gente vai mudar isso? Agora eu tenho a resposta, Mítico. Sabe qual é o plano B? O plano B de todo trabalhador, que deveria ser o plano A, é a revolução. O nosso plano B é colocar no poder quem roda esse país, que são os trabalhadores. É colocar no poder quem realmente sabe o que é melhor para a população, porque é a população. Esse é o verdadeiro plano B. Como que tá seus amigos, os adolescentes lá também? O que eles estão falando? O que tá sendo comentado, cara? Porque é o futuro de vocês, né? A gente fica bem preocupado, né? Porque a qualquer hora a gente pode ser despejado, não temos lugar pra ir, não temos pra onde ir, tem crianças. Então, querendo ou não, a gente... É difícil pensar no futuro nesse momento, né? Sim. Não tem nem amanhã, né? Não sabe o que vai acontecer. Por Galo. favor, prefeito, escute essa carta, ajude. De alguma forma, eu sinto que vai acontecer alguma coisa Ou boa. pelo menos apareça E pra dê uma- explicar o porquê, então, pelo menos. Que é o que a Neidinha falou. Pelo menos apareça pra falar o porquê. Tá ligado? Pelo menos apareça, dê um parecer, mano. Porque eu acho que o povo tá cansado, mano. Tá ligado? Exausto e, tipo assim, ferido mesmo, assim, tá ligado? Abatido, mano. De estar num lugar e, de repente, acabou. Tá ligado? Sim. Enfim, mano. Vocês têm voz quando quiserem aqui com a gente. De verdade mesmo. Todos vocês, queixadas. Vocês indígenas também. Desculpa, eu não lembrei o nome do seu povo pra dizer agora. Paiteçuruí. Paiteçuruí. Mas eu já moro no Jaraguá. Por quê? Por quê? São Paulo é terra indígena e Jaraguá é Guarani. Ah! Ela falou que mora em São Paulo, que São Paulo é terra indígena e Jaraguá é Guarani, né? É isso aí. Foda. De verdade, muito... Espero que essa carta chegue nele. Vai chegar. Viu? E espero que vocês tenham uma resposta em breve, pô. De verdade, a gente tá aqui disposto a ajudar no que a gente puder. De coração, tá, mano? De verdade. Corta o coração se tiver assim. Sério. Também queria só falar aqui. Falando Agora é que o pau vai torar. Prestem atenção nesta aula, tá? Aulas e aulas, barras e barras. Aqui, ó. Muito obrigada. É nóis, mano. Mano. Não, Foda. O Mítico tava perguntando o plano B, e vocês devem estar se perguntando o que fazer? Bem, Tiago vai dar a resposta. Também vou ali, continuar assistindo, né?
Mas Seu nome, meu Seu irmão? nome é. eu sou o Thiago Caraí de Ecupé, né? Sou líder da terra indígena Jaraguá, liderança guerreiro, né? A gente fala Belo João nome, Garo. Thiago. Thiago é um belo nome. Três E- Thiago aqui. E assim, a gente tá aqui hoje, quando o Galo falou, né, de vir, a gente veio porque para nós é importante estar ao lado dessa comunidade, né? A terra indígena Jaraguá já sofreu várias tentativas de reintegração de posse, sempre tentou negar nossa identidade, sempre tem esse racismo, esse preconceito que o Chavoso, né, o Thiago Xará, que já trouxe isso, nessa questão do fenótipo, de querer dizer quem é indígena, quem não é. Já diria Caê Guajajara, né? Tu não é preto nem indígena o suficiente pelos fiscais de ID. Ninguém é ilegal em terra roubada. Então a gente sempre sofreu muito, e quem teve dos nossos lados foi essas comunidades, pô. Eram os queixadas que estavam lá com nós, batendo de frente com a polícia também. Os queixadas não são originários? Não, né? São também, né? São São também. Só que é isso, esse processo de você tirar a identidade das pessoas, né? De você tentar dividir as pessoas e de você colocar as pessoas como se elas não tivessem a sua cultura, como se você não tivesse a sua crença, como se você tivesse que viver um modo de vida que veio de fora, né? Que veio do colonizador europeu que invadiu Pindorama. Então isso tentam fazer com nós, povos indígenas, e isso fazem com as pessoas dentro das favelas e dentro das comunidades. Então tá aqui hoje, para nós da terra indígena Jaraguá, dizer que a gente está do lado dos queixados dessas comunidades. Mesmo que a gente não possa fazer muito, fazer a resistência necessária, né? Porque meu povo sobrevive a essa cidade, a maior metrópole da América Latina, dessa forma, resistindo, né? Até E hoje, através né? da nossa resistência, a gente existe. Existe como povo guarani, né? E os queixadas, eles são território, né? Eles são território de pessoas negras, de pessoas que têm sua própria cultura, que têm seus sonhos, têm seus valores, e que se as pessoas quiserem ajudar, é só fazer como nós. Nós não temos dinheiro, nós não temos muito recurso, mas nós estamos colocando nosso corpo, nossa vida, para estar do lado deles, porque aceitar a injustiça é a gente desistir de nós mesmos, né? Então, por mais que eles queiram colocar a violência sobre as comunidades, nós juntos, a gente consegue fazer a diferença. Nós juntos, se nós estiver lá, a comunidade vai estar fortalecida. E isso as pessoas precisam entender. A melhor forma de ajudar é procurar seguir as redes sociais dos queixadas, entrar em contato com o Jornal Correria, com vocês, entender como chegar na comunidade e, se necessário, fazer vigília ali, defender cada criança, cada mulher, cada morador daquela comunidade ali, porque nós temos direitos, né? E esses direitos que foram garantidos dentro da Constituição, eles precisam ser colocados em prática. O direito à moradia, o direito à dignidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto o direito do idoso. Então, para que tanto direito? Para que se cria tantas coisas e a gente continua vendo as pessoas sendo despejadas e colocadas para morrer de frio na rua? Vocês falaram do padre Júlio Lancelotti, que faz um ótimo trabalho. Vocês trouxeram já tantas coisas aqui, eu acho que isso engloba, no final, nisso, né? As pessoas precisam se juntar, porque o que está se fazendo com a comunidade é uma injustiça. Essa injustiça só vai ser barrada com o apoio popular, com o apoio das pessoas, né? Então, só queria deixar esse... Você é louco, Thiago. Você é louco. Valeu, obrigado. Tem total razão, meu irmão. Tem total razão. A gente precisa se movimentar mesmo. Eu vou voltar ali para continuar assistindo. Tá maluco, se revelar um pouco isso. mais. Eu acho que é um pouco disso que o Chavoso tava dizendo, né? Porque Muito foda. não tem como fazer uma revolução pedindo por favor, mano. Tá ligado? Já Tipo disse. assim, tá ligado? Literalmente o que a Mano fez é pedir um por favorzaço ali numa carta e você vê que as coisas podem não mudar. Que a tendência é não mudar mesmo, tá ligado? Então, é o que o Thiago falou. Acabou de sair daí, o Thiago falou, mano, é o que a gente pode fazer. A gente coloca a nossa vida lá. A gente faz vigília, a gente protege com o corpo. Que é a única coisa que a gente tem, é o que restaram pra eles, tá Cara, ligado? essa é a vida do brasileiro e o momento da carta, o Thiago falando, parece um filme. É um filme isso, cara. É um filme que todo dia do brasileiro é um filme assim. Exato, e essa é a realidade. É isso que é o louco, porque a gente vai ligar a TV, vai, sei lá, às vezes vai se entreter, que tem que se entreter mesmo, mas o lance é que isso aí não tá na mídia, tá ligado? Não. A gente não fica sabendo dessas coisas, tá ligado? Quem sabe é só quem sofre na pele mesmo, mano. Por isso que é mó luta do caralho. Por isso que o Galo mandou uma DM até pra mim, irmão, eu posso levar um pessoal lá? Eu falei, você é louco? Óbvio que pode, tá ligado?
Porque é isso, mano. Se ele não trouxer, se os moleques não falar, a gente talvez, pô, nunca ia nem ouvir. Não ia nem saber da história do pessoal. tá ligado? Assim, não. Gente, o melhor que a gente pode dar é dar de si, é dar o seu tempo, é dar o seu corpo, é dar o seu esforço, né? Sua atenção, dar a sua luta, né? Para lutar realmente pela libertação da classe trabalhadora, pela libertação de todos os povos oprimidos do mundo, porque a gente só vai ser verdadeiramente livre quando nós nos soltarmos das amarras do capitalismo. E foi isso que o Thiago acabou de falar, o maior revolucionário, né, que a gente acabou de ver falando. E é isso, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui para dar voz, visibilidade, para contribuir com a luta, que é o melhor que a gente pode fazer nesse momento. E obviamente, né, organizar o nosso ódio exatamente para essas lutas e para gente superar esse sistema que tanto nos oprime. E é isso, gente. O Brasil e o mundo é da classe trabalhadora e assim será, porque vocês podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais poderão deter a primavera. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e quer que eu continue aqui na luta também, considere contribuir a partir do Pix que está aqui na tela, do Apoia-se, que o link está na descrição, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. E é isso. Um beijo e até a vitória.